Sou uma mulher. Sua entonação mudou e a voz, de profunda e resoluta, transformou-se na de uma mulher. Fiquei estupefato. Não era possível. Aquela voz. O pensamento caiu em um precipício. As palavras que pronunciou, mesmo que não mais violentas, tornaram-se insuportáveis. Sou uma mulher no final da vida. Disse aquela voz. O breve silêncio deu todo o tempo para eu provar a náusea, amarecente provocada por um terror desconhecido. Cabeça baixa, paralisei, um olho impiedoso, imenso como todo o horizonte, abria-se sobre meu passado. Suportaria a visão? Sou uma mulher doente de câncer que o amaldiçoa pelo seu abandono, por sua incapacidade de suportar uma morte anunciada. Teso e atento, com o corpo em arrepios, sentia que cada palavra me impulsionava em direção a um abismo. Era a luz a quem me falava, encontrando-me além do tempo, além dos confins da vida, com sua indefesa docilidade. As terríveis circunstâncias de sua morte, aos 27 anos, estavam agora se manifestando à consciência. A mesquinharia de tantos episódios da nossa vida juntos, o egoísmo que me havia feito barganhar tudo, e todos por uma ninharia de segurança, as preocupações ligadas a dinheiro, carreira, a minha incapacidade de amá-la explodiram dentro de mim em uma única percepção de dor. Uma vergonha imensa, quase repulsa, inundou minha alma. Tentei distanciar-me do homem que eu tinha sido. Essa é a sua morte, a morte de tudo aquilo que você foi, a morte do ranço que você carrega. Não fuja, enfrente-a de uma vez por todas. Oh, homem para renascer deve primeiro morrer. O que significa morrer? Perguntei. O tom submisso que usei ao formular aquela breve pergunta surpreendeu a mim mesmo ao revelar quão diferente era agora a minha atitude. Morrer significa reverter completamente a própria visão. Morrer significa desaparecer de um mundo grosseiro, governado pelo sofrimento, para então reaparecer em um nível de ordem superior. Anunciou misteriosamente. Eu continuava a não entender. Uma parte de mim, de algum modo, queria se opor. Aquelas ideias, jamais ouvidas antes, estavam me destroçando. Em seguida, um rio caudaloso derrubou cada barreira e inundou o meu ser, arrastando consigo as recordações, os amigos. As minhas convicções mais radicais. Por anos eu havia desesperadamente estudado para ser o número 1. Tinha trabalhado incansavelmente para me afirmar, motivado pela ambição de me tornar alguém. Vencer. Superar qualquer obstáculo que se colocasse entre mim e meu objetivo. Competir e vencer no imundo, superar os outros, era o princípio que havia guiado minha vida, o único em que acreditei de verdade. E agora teria de renegar, anular tudo. Isso parecia-me injusto que o Dreamer condenasse meus esforços. Arrastado pelas ondas, ainda me agarrava a vontade de emergir, aquele resto de vontade que considerava a parte mais saudável, mais vital de mim mesmo. Tudo o que acontece fora de você precisa de sua aprovação interna para manifestar. Isto significa que qualquer coisa que acontece em sua vida é o fiel reflexo da sua vontade. Disse ele, e eu aspirei aquelas palavras como oxigênio depois de uma longa apneia. A tentativa de raciocinar sobre aquilo que estava acontecendo fez-me perder o laivo de lucidez. Minha angústia mortal tomou seu lugar. Então eu fui responsável pela morte de Luísa. Eu pedi isso. O mundo ao seu redor morre porque você morre dentro. Uma pessoa muito querida morre para você perceber sua visão mortal da existência, que é autor, verdadeira causa de todas as suas tormentas. Não deixe que o sacrifício dela seja desperdiçado por causa de sua incompreensão e autopiedade. Qualquer circunstância ou evento que o faça entender e conhecer a você mesmo, apesar de insuportável, é sempre bom. Como posso remediar isso? Perguntei. Eu daria minha vida, agora, para mudar esta tragédia. Você é um mentiroso e seu passado é o reflexo de sua hipocrisia e sua imaginação doentia. Uma mudança mínima que fosse em seu ser teria projetado um passado totalmente diferente. Este momento é o único ponto da experiência física em que você podemos mudar seu passado, e, com cada mudança em seu ser, você se torna uma pessoa diferente vivendo num mundo diferente. Com uma
mudança mínima de seus estados internos, a memória do seu passado, seu futuro, e o universo inteiro mudarão simultaneamente. Sua história passada, que você acredita já ter vivido, e lhe é tão familiar, não passa de uma experiência imaginária que você cria nesse exato instante. Lembre-se, todas as possibilidades estão no agora. Uma espécie em extinção. Ninguém pode jamais prevalecer sobre os outros. Disse o Dreamer, penetrando nos meus pensamentos espalhados como sucata. A ideia de prevalecer sobre os outros é uma ilusão, um preconceito da velha humanidade conflituosa, predatória, perdedora. A pausa que acompanhei deu-me por alguns instantes a ilusão de uma trégua. Mas era somente o movimento de preparo de um martelo, antes de malhar com ainda mais força. Você é o símbolo dessa espécie em extinção. Sentenciou, desferindo o golpe. Uma espécie que está dando lugar a um ser mais evoluído. Um túnel estava sendo escavado, rompendo camadas e mais camadas, de conceitos ultrapassados. Sente os espasmos de uma criatura no esforço supremo de nascer, e receei não conseguir. Em seguida, o universo se fez maleável, fluido, até se revelar líquido. Eu nadava então em águas profundas. Aquilo que você sente com aspecto de morte é a asfixia de uma humanidade que está trocando a pele de uma espécie à beira do abismo, obrigada a abandonar suas superstições, seus truques que já não funcionam mais. Tais palavras esculpirão-se no ar como uma epígrafe universal da condição humana. Vi-me debatendo-me desesperadamente em uma superfície infinita de cabeças agitadas, náufragos já conformados a se deixarem morrer. Os seres humanos, desde os primeiros anos, são educados para viver na zona mais desolada do ser, colocados diante de uma ideia grandiosa, ou de qualquer coisa que tenha os limites da visão que tem, rejeitam-na e tentam diminuí-la a fim de ajustá-la ao minúsculo continente das próprias consciências. Veio-me imediatamente a imagem dos selvagens de Bornéu secando as cabeças de seus inimigos para lhes exorcizar a força. Sua voz tirou-me bruscamente desses pensamentos. É hora de você enfrentar a viagem. Anunciou com paternal gravidade. Sente ternura, um estado de profunda tristeza e, junto à autoridade de quem sabe. Notei que seu tom se adequava perfeitamente à minha atitude de escutá-lo, como se me refletisse em um espelho sonoro. Áspera e impiedosa, contra as minhas resistências. Violenta quanto ao meu estado de ânimo, repousante e doce como minha rendição. Sua voz agora havia adquirido um tom diverso. Com um gesto teatral, aproximou a própria mão do ângulo da boca, como para me fazer uma comunicação confidencial, e sussurrou. Diante do teste da vida, até agora você não encontrou nada melhor do que se abarrotar de trabalho ou procurar refúgio no sexo, no sono ou em qualquer leito de hospital. Com intencional rudeza para me remover da autopiedade em que estava mergulhando, disse. Curvar-se sob o peso de situações desagradáveis, de desgraças, e encará-las com tanta seriedade, significa reforçar a funesta descrição do mundo, perpetuar seus eventos. E agora, o que devo fazer? Perguntei com a voz abalada pelo desespero. Um homem muda sua atitude em relação àquilo que lhe acontece. No decorrer do tempo, isso modificará a própria natureza dos eventos que encontra. Nosso ser cria nossa vida. Completou, aproximando-se de modo imperceptível. Afastou-se não mais que poucos centímetros. Movimento que me inquietou. Entrei em estado de alerta, de angustiante vigilância. Não sabia o que me esperava. Nunca me vi tão atento. Era como se minhas células, bruscamente despertadas de um sono ancestral, fossem agora ouvidos, descerrados e olhos arregalados. Atentos a captar, o Dreamer esperou que minha atenção fosse máxima para pronunciar o que agora tinha a dizer. A morte de sua mulher é a materialização, a representação dramática do canto de dor que você sempre carregou dentro de si. Estados e eventos são duas fases de uma única realidade. Já não o acompanhava mais. Provei a náusea de um insuportável sentimento de culpa. Um abismo imenso e sem fim abriu-se diante de mim, pronto a me engolir. Estava resistindo com todas as minhas forças à mais simples e à mais difícil das verdades. Era eu o único responsável por todos os fatos de minha vida, era eu a única causa de cada sofrimento.
de cada adversidade. As luzes do mundo empalideceram, quase se apagando. Encontrava-me no limite de um limbo. Deixei-me levar, entregando-me a um torpor irresistível. O despertar. Desperto, não pude pensar em outra coisa. Lá fora era ainda noite. O tráfego de Manhattan fluía num curso sutil. Lava luminosa alimentada pela boca de um vulcão invisível. Permaneci por algum tempo imóvel, observando o mundo flutuar sobre minha consciência com a palidez de um fantasma. Uma luminosidade nova, impiedosa, examinava com minúcia e cuidado cada ângulo de minha vida e daquele apartamento. Na mesma velocidade, móveis, livros e objetos refletiam o sofrimento de uma vida insignificante e sem alegria. Apertou-me o coração aquela particular melancolia que emana de objetos já sem dono. Sente o esforço terrível para existir, a impossibilidade de eu mudar. Um espasmo juntou-se ao pensamento de encontrar as crianças e ver nos olhos delas a mesma morte que impregnava cada coisa à volta. Temia que pudesse perder as forças e desaparecer com todo o resto. Trabalhei por horas para transcrever tudo quanto havia acontecido no encontro com o Dreamer e tudo o que havia ouvido dele naquela casa misteriosa, no cômodo de pavimento branco. Aquele ser era agora parte da minha vida. Reproduzi fielmente suas palavras e cada detalhe daquele encontro. Não foi difícil. Bastava fechar ligeiramente os olhos para ver aflorar na memória cada particularidade com absoluta nitidez. Nunca estive assim lúcido como no tempo sem tempo, transcorrido ao seu lado. Agora sabia que pertencia ao mar escuro de uma humanidade dividida. A uma massa planetária de sonâmbulos incapazes de amar. Não poderia mais fingir ou ignorar isso. Nas semanas seguintes, li escrupulosamente as anotações em busca de qualquer pista que pudesse reconduzir-me a ele e ao seu mundo. Do terraço do café de La France, eu observava os turistas ocidentais entrarem no SUK2, via-os circularem no labirinto de suas ruas. Glóbulos brancos nas veias de RFN.3 avançavam com dificuldade, assediados que eram pelos nativos ruidosos, pela multidão de mãos mendigas castigadas pelo sol, por vendedores de água arreados de odres lanosos. Jovens vendedoras de colares de metal e pedras roçavam de passagem os estrangeiros, esfregando-os como amuletos a quem pediam a magia de poucos dirhams. 4 eu conhecia. Aquele olhar sutis raios de fogo negro e os sorrisos de súplica. Como em um jogo entre amantes. Havia 3 dias que eu retornava àquele café circundado pela vida frenética de Marrakech. Esperava lendo ou bebericando um chá. Fazia-me companhia um casal de camaleões comprado assim que cheguei. Às vezes, abandonava a leitura e observava o caleidoscópico espetáculo da vida nas ruas, a agitação do comércio, o trabalho intenso dos nativos. Depois, retornava à minha mesa. Começava a me desencorajar. A ideia de pegar o primeiro voo de volta a Nova York e não pensar mais retornava insistente conforme passavam as horas e os dias. Estava tentando colocar as ideias em um lugar, encontrar solução para tudo quanto estava acontecendo. Tinha partido, para encontrá-lo sem nenhuma outra indicação, que não o nome daquela cidade, um monte de palmeiras e de casas concentradas entre os lábios ardentes do Saara. Depois de haver recebido uma mensagem sua, hesitei muito antes de eu partir. A mim parecia loucura atravessar o oceano para encontrar um ser fantástico, de quem não sabia nem mesmo o nome. 1000 dificuldades e obstáculos surgiram e conspiraram contra a viagem. Além disso, eu me via, sem ter como explicá-la a Jennifer. Dia após dia eu adiava a decisão. A necessidade de reviver aquela sensação de cura sentida apenas ao seu lado, o receio de perder aquela única oportunidade de reencontrá-lo, predominaram. Decidi partir. Ajudou-me a tomar a decisão a minha confidente, o único ser humano a quem havia falado do Dreamer e do meu encontro com ele, do Sipona. Filho. Encorajou-me em sua linguagem essencial, marcada pelo forte sotaque napolitano, quando, no seu quarto, fui-lhe falar. Vai encontrar-lo. Esse Dreamer me parece uma ótima pessoa. Do Sipona me viu nascer. Sempre fez parte da família e ajudou a Carmela no trabalho de parto quando nasci. Com ela,
Dei meus primeiros passos, com ela ao lado, enfrentei os primeiros dias de escola. Todas as manhãs, enquanto me acompanhava, escutava dela a história, sempre nova, das Ruelas e da gente de Nápoles. Dela absorvia e assimilava os gostos, as lendas e os heróis daquela cidade do Cuore antigo, raízes perdidas de civilizações apoiadas umas sobre as outras, como a túnica bufante de polichinelo, tornada depois extrato de sua pele. Quando Sipona sentia-as, ainda vivas e palpitantes, debaixo de remendos e trapos, eu via filtrarem em si lampejos de ouro e sedas preciosas. Recordo-me ainda do meu embaraço, quando, nos dias de chuva, ela irrompia na sala de aula, no meio da manhã, depois de render guardas e bedéis, para me fazer trocar meias e sapatos molhados. Já maior, eu não quis mais que ela me levasse à escola segurando-me pela mão, mas ainda por algum tempo me acompanhou, seguindo-me à distância. Na adolescência, foi minha confidente em todas as questões de amor. O seu lacônico juízo, Marcella não era por ti. Por anos concluiu consoladamente as minhas desilusões amorosas. Adorou Luísa desde o primeiro dia, e, quando nos casamos e tivemos a primeira menina, ela veio morar conosco. Foi a melhor governanta que poderíamos ter tido para Giorgia e Luca, aos quais sempre foi ligada por um afeto e por uma devoção, sem limites. Autodidata, decidida e combativa, de caráter rude e um pouco despótico, Giuseppona era baixa e robusta. A estrutura física e os traços decididos davam-lhe um ar ameríndio, um misto de índio anciã e chefe de tribo, de quem possuía a dignidade e a coragem. Era lenta, pesada, mas onde quer que chegasse colocava ordem. Com ela nunca faltava nada. Sua capacidade de julgamento, a mesma a que recorria em tantos momentos da vida, era uma mistura incomum e sempre nova de bom senso e sabedoria popular. Sua presença trouxe alegria e bom humor em todos os lugares que me acompanhou, em qualquer parte do mundo, e foi uma referência constante por toda a minha vida. Quando Luís adoeceu e depois faltou, foi mãe dos meus filhos, sem esmorecer um dia sequer. Não poderei jamais pagar a dívida de gratidão, nem exprimir o que esse ser representou para 4 gerações da minha família, querida Giuseppona. Eu a terei no meu coração para sempre. Em Marrakech, minha procura pelo Dreamer foi vã. Chegado o 3º dia, eu nem estava mais certo de que o enigmático bilhete que me havia levado até lá era seu. Passei as longas horas de espera, vagando pela cidade em busca de qualquer indício. Por volta das 2 horas da madrugada, retornando ao hotel. Depois de uma intensa jornada de buscas infrutíferas, repassei mentalmente cada detalhe de nosso encontro, tentando descobrir qualquer pista que pudesse me levar a ele. Naquela manhã eu estava atravessando uma vez mais o coração do Souk, aquele dédalo sombrio de ruelas perfumadas pelas especiarias. Esses sorrisos astutos de inúmeros mercadores convidavam-me a entrar em seus empórios, bodegas e lojas apinhadas de mercadoria duvidosa. Tratava-se quase sempre de quinquilharias que ali chegavam e ali mesmo eram deixadas, como destroços depois de um naufrágio. A sequência interminável daqueles antros de comércio, muitas vezes inóspitos, escuros como vespeiros, formava as margens de um rio humano que escoava carregando consigo nacionalidades, etnias, cores e línguas do mundo. Um homem em trajes típicos, um Mustafa corpulento que parecia saído da prancheta de Disney, soube, para desilusão e inveja dos vizinhos, atrair-me à sua bodega. Tinha um ar bonachão e inteligente, olhos espertos e maliciosos. O interior da loja era surpreendentemente espaçoso. Assistido por 2 auxiliares, eu o desafiei a encontrar alguma coisa que me pudesse interessar. Desenrolou centenas de tapetes e lustrou na própria manga, antes que eu os examinasse, uma montanha de objetos de cobre e de prata. Após inúmeras tentativas e xícaras de chá que os hábitos locais não dispensam, eu o havia, então, decidido sair. De uma última prateleira, dentre milhares de bugigangas, saltou-me à vista uma caixa de madeira e marfim. Era tão finamente entalhada, suas proporções tão perfeitas, que eu não conseguia desviar os olhos dela, enquanto o mercador, percebendo meu interesse, às minhas costas acrescentava qualidades e, mentalmente, o preço. Sobre a tampa da caixa,
gravadas em caracteres góticos, liam-se as palavras visibilia ex invisibilibus. Tudo aquilo que vemos e tocamos nasce do invisível.